Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um momento jurídico. Hoje, trazendo uma autoridade, um delegado da nossa Polícia Federal, o Dr. Políbio Brandão, que vem aqui conversar conosco. Ele já esteve aqui no nosso programa, mas ele agora retorna para tratarmos de um tema momentoso, um tema da hora, que é justamente a possibilidade de todo cidadão com idade igual ou superior a 25 anos poder ter posse de uma arma de fogo. Antes nós vamos tratar também de um outro assunto momentoso, que é essa situação da nossa sociedade, esse índice de criminalidade e medidas que poderiam ser tratadas, inclusive com repercussão na execução penal. Mas eu não quero ocupar mais nenhum tempo especificando o que é que nós vamos conversar aqui. Eu quero te agradecer, meu caro Dr. Políbio, a quem eu posso chamar de Políbio pela nossa amizade fraterna. Quero agradecer a sua presença aqui. Você deixou lá suas ocupações e aqui bateu um papo. E eu quero agradecer em meu nome, em nome dos telespectadores, em nome da casa, a TV Mar, e quero deixá-la à vontade para uma primeira consideração que o senhor entenda conveniente, qualquer que seja. Por favor. Quero novamente agradecer, o espaço que é concedido, a mim, representando aqui, nesse caso, hoje, objetivamente, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, que sou diretor regional, e conversar sobre assuntos que são muito caros à associação e à comunidade como um todo, que é a questão da segurança pública, questão desse decreto recente, que ampliou, vamos dizer assim, de certa forma, os requisitos objetivos e subjetivos para a aquisição de uma arma de fogo. E estou à disposição, novamente agradecendo o convite. Muito bem, muito bom, Políbio. E conversar com você é muito agradável, porque você é um estudioso, você é um pesquisador, você é dito que vive focado na sua esfera de atuação. Mas eu queria primeiro conversar contigo, porque esse decreto do presidente Bolsonaro, que é o decreto 9.685, agora de 2019, já estava lá no programa de governo, nas manifestações que ele pôde lançar para a captação de voto junto à sociedade. E uma das coisas que ele dizia, de forma reiterada, era que iria possibilitar à sociedade brasileira ter direito a ter defesa. Essa é uma expressão que ele usava, que era dar condições de um cidadão se defender. Mas eu queria inicialmente perguntar a você, meu caro Políbio, existe um fator, ou existem fatores que determinam essa criminalidade em nosso país? Eu vou rapidamente lhe dar um número. Eu estive em Roma há 4 anos atrás e me chamou a atenção para saber o índice de criminalidade. Roma é uma cidade muito parecida com Recife, em termos de população, se assemelha muito. Então, me chamou a curiosidade, eu quero saber quantos homicídios houve em Roma no ano imediatamente anterior. E 84 homicídios. E olha que a Itália não é nenhum padrão é sangue latino, etc, etc. Mas 84 homicídios durante um ano inteiro numa cidade como Recife. Então eu te pergunto, existe alguma, nos seus estudos, nas suas pesquisas, existe algum fator, ou pelo menos um grupo de fatores que determine essa criminalidade? Olha, isso é uma pergunta bastante interessante. Todos esses núcleos de estudo da violência, que tem lugar nas universidades federais, principalmente, tem teorias sobre a criminalidade. A nossa basicamente decorre principalmente do tráfico de drogas, um grande número de mortes do Brasil, violentas, por armas de fogo, vamos dizer assim, decorrem do tráfico de entorpecentes, das disputas por bocas de fumo, vamos chamar assim, e da ausência do Estado com políticas afirmativas, tanto que se pertine à educação, cultura, esporte, inclusão social como um todo. Aliado a isso, você tem uma falência do aparelho policial, isso é uma realidade do país inteiro, As polícias militares com efetivo muito baixo,
Um exemplo aqui de Alagoas. Nos últimos 2 anos, 1.500 novos policiais militares foram recrutados através de concurso público, né? Já há esforços no sentido de trazer aquela chamada ronda no bairro, trazer os policiais que estão afastados da atividade ou mesmo aposentados para atuar, porque você tem uma defasagem da área de segurança pública. Eu falo da Polícia Militar, mas falo também da Polícia Judiciária, que pertence à Polícia Civil no estado de Alagoas, né? À beira de fazer um concurso agora, mas o último concurso deve ter sido há mais de 10 anos. Então, esse gap, né, faz com que, primeiro, você tenha um efetivo que envelheça, né? Você não tem troca de informações com as novas gerações que vão chegando. E isso para o combate a uma criminalidade hoje que se chama de organizada, mas não só no conceito, né, mas também no nível de organização, né, o nível de inteligência com que o tráfico de drogas opera hoje. Você tem que ter uma polícia bem remunerada, em primeiro lugar, né, para não ficar suscetível aos, né, os galanteios da corrupção do dia a dia. Bem remunerada, bem equipada e motivada. E a nossa polícia, ela vai no caminho oposto, infelizmente, né? Uma polícia mal remunerada, uma polícia que não tem, inclusive, o próprio respaldo da comunidade, né? Muitas vezes, qualquer elemento que ocorra de confronto, a própria comunidade se volta contra o policial, né? Mesmo o policial estando ali para defendê-la, né, da violência. Mas esse é o cenário. Então, num cenário desse, naturalmente, que o crime ele vai, né, como um câncer, se irradiar, né? Ele vai se irradiando. Meu caro Políbio, mas eu consigo perceber quando você emite uma dicção no sentido de que o tráfico de droga é um meio de extensão da criminalidade, eu entendo muito bem no Rio de Janeiro. Mas aqui na nossa pequenina Alagoas, também o tráfico de droga... Também. Por exemplo, hoje o crack, né, que é a droga mais nociva e mais barata, está em todos os rincões do interior do estado, né? Antigamente na esquina, né, antigamente, né, não sou tão velho assim, mas eu me lembro de ir para o interior e você via na esquina aqueles 3, 4, né, não faziam nada, tomando uma garrafa de cachaça, com um cajuzinho cortado, né? Hoje, essa imagem foi substituída pelo crack. Pelo crack, né? O Paulinho, não perca seu raciocínio. Eu costumo sempre trazer um fato de minha vida para fazer uma espécie de uma comparação e tentar desenhar alguma conclusão. Eu, quando era garoto, eu posso aqui dizer, não vai nenhuma descortesia, ali garoto na Praça Arraiol, primeiro, a gente sabia que quem usava droga era um indivíduo pobre, geralmente de cor. Isso era uma marca. O indivíduo era pobre, era de cor e era um indivíduo que ele não vivia, vamos dizer assim, socialmente no meu meio. Pelo menos ali não havia. Aí, em certa ocasião, apareceu um conviva nosso, um pouco mais velho, que enveredou pelo mundo da droga, e ele se autoproscreveu. Interessante isso, eu nunca esqueço disso. Ele começou a fumar maconha, naquela época era maconha, e ele deixou de andar, ele auto se proscreveu e acabou, não passou mais a andar com a gente. Essa transformação brutal que a gente vê hoje, não é? Inclusive autoridades, eu tenho conhecimento de médicos, eu tenho conhecimento, meu caro Políbio, de médico, fumando maconha com tomador de conta de carro. Ele chega no hospital, não é aqui, ele chega no hospital, quando para o carro, o tomador de conta, o rapazinho toma conta do carro, doutor, ó, tem da boa hoje, viu? Ele vai e fuma maconha com o indivíduo. Você tem uma perspectiva, né, vamos dizer, uma aceitação social, né, de algumas drogas, como, por exemplo, a maconha, né? Existe uma discussão, né, inclusive encabeçada maconha pelo próprio hoje, presidente. Tem sim. O tráfico de maconha ainda é droga. Mas, né, naquelas teorias novas, né, do direito penal, da ofensividade, né? Para ser crime você tem que ser uma ofensividade. A comunidade talvez não esteja entendendo isso como uma conduta ofensiva, né? Muito embora seja de alçada da lei penal, naturalmente.
existe a discussão, né? O presidente Fernando Henrique, inclusive, é um dos que cabeçam hoje a discussão no Brasil sobre a descriminalização da maconha, né? E das drogas como um todo. Eu acho que a gente passa por um processo muito complicado hoje, né? Porque você não pode pegar modelos. Você é a favor ou contra a liberação da maconha? Eu sou completamente contra. Hoje, nesse cenário, é impossível. A gente quer comprar pacotes, né, do estrangeiro, mas nós não temos ainda o nível de educação. Por exemplo, não, mas na Holanda a maconha é liberada, a droga é liberada. Só na Holanda tem holandês, né? Aqui, os holandeses, qual é o índice de analfabetismo da Holanda? Não sei, não deve ser 0,5%. Acho que as crianças que ainda não aprenderam a ler, né? Verdade. Não, acho que é 0%. Então, nós temos uma miséria para combater, né? Nós temos altos índices de escolaridade baixa, né? Pessoas que estão fora de faixa. Mas é outra realidade, né? Então, a gente não pode comprar pacotes completos, né? Ô, Polibio, eu era rapazinho, os da minha geração vão se lembrar, você é mais novo. Aqui passou um filme, nunca esqueço, Suécia, Paraíso ou Inferno. Olha, eu era rapazinho, eu devia estar ali por volta de 17, 18 anos de idade. Então passou esse filme, Suécia, Paraíso ou Inferno. Nós ficamos estarrecidos, porque naquela época, na Suécia, havia, pegar aqui um exemplo, Praça Deodoro. Então havia na Praça Deodoro um ambiente guarnecido pela polícia que o cara entrava e fumava maconha. E era maconha naquela época, era maconha. Na Holanda é assim, né? O indivíduo chegava, entrava, era protegido pela polícia. Ele entrava lá, fumava a maconhazinha dele. Inclusive, o Estado está presente com os serviços de paramédicos, né? O assistência social, entregando seringas. É algo para a gente surreal. Nós temos um problema sério. A gente precisa entender essa questão da droga, o flagelo da droga, primeiro como um problema de saúde pública, porque é. Né? Haja vista a Cracolândia em São Paulo, aquela legião de seres humanos ali, vivendo na rua, né? O Estado não tem condições de montar uma estrutura, né, de saúde pública para aquelas pessoas. Eu vi outro dia uma médica na Cracolândia, não sei se você chegou a ver numa revista. Não. O YouTube era dando depoimento, que ela era uma médica e tal, e aquilo entra em parafuso, né? A cabeça é algo muito complicado, entrou em depressão e lá vai, daqui a pouco estava ela ali, um trapo humano. E existe a discussão, né, sobre a internação, né, se ela pode ser feita de forma compulsória, né? Se não, se a família, porque você tem, ali é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública, e o Estado não tem estrutura para isso. E eu fico achando interessante, não vai nenhuma crítica aqui, apenas para suscitar o problema, no caso da Cracolândia, os direitos humanos interferiram ali duramente, rapaz. Eu fico sem entender. É uma grande problemática, né? A gente tem, primeiro, que dar uma estrutura de saúde pública não existe, né? Nós somos um país periférico. Também não se pode punir, né? Mundo. Não, mas você tem traficantes ali dentro. Ora, se você tem um consumo diário. Sim, mas aqueles doentinhos não dá para punir. Não, você tem que separar o joio do trigo. Mas você tem traficantes ali. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Que se valem daquele nicho de mercado, né? Se podemos chamar assim, né? Porque... E onde é que aquele povo consegue dinheiro, Bolívar, para comprar? Porque aqueles são trapos humanos. Basicamente, ou a própria família, né? Por pena, acaba né, dando, ou pequenos delitos, né? Pequenos delitos ali naquela região do centro de São Paulo, né? Que é conhecido, celular, alguma coisa. Então, você já tem também uma rede, né, de receptadores, né, que recebem esses equipamentos, basicamente celulares, relógios, correntes, coisas do tipo, né? Para poder financiar a droga. Tirando o receptador, o quadro muda, né? Exatamente. Olha, que outra coisa que eu queria tratar contigo é o seguinte, vamos admitir que aqui houvesse uma punibilidade acertada, começo, meio e fim. Nós teríamos um sistema penitenciário receptivo? Não, esse é outro grande problema, né? O sistema penitenciário hoje serve para dar garantia e tranquilidade para as organizações criminosas poderem trabalhar, né? Infelizmente. Pelo amor de Deus. Não tem uma estrutura, né? Não temos uma estrutura e, ademais, o que aconteceu nos últimos anos, né? Eu acho que a gente tentou dar um estado de garantias, né? Mas eu acho que a gente exagerou um pouco no que pertine a... E aí vem aquela filosofia do Jacobs, né? Do direito penal do inimigo, mas, de fato, eu não posso considerar um cidadão como o Marcola, por exemplo,
que é o líder de uma organização criminosa, inclusive terrorista, né? Não pela legislação brasileira, mas espalhando o terror. Desrespeitoso, né? Com as autoridades. Exatamente. Espalhando o terror nas cidades, violento, né? Líder de uma organização criminosa, seja e tenha os mesmos direitos de que um preso que tenha um bom comportamento e que lá dentro não delinqua e que mantenha, não, estou cumprindo a minha pena. Eu não posso imaginar isso, né? Muito embora a lei das execuções penais tenha a possibilidade, né, de separar, você tem um regime disciplinar diferenciado, o RDD, mas eu acho que precisamos de mecanismos para efetivamente isolar esses líderes, né, de facções criminosas. Isso. Fortaleza agora, nos primeiros dias do ano, viveu um período, acho que mais de 10 dias. Uma coisa infernal. Né? Mais de 10 dias, explodiu um viaduto com explosivos. Né? Por que ali, localizado ali, já aproveitando essa informação? Na realidade... Por que não em Alagoas? Por que não na Bahia? Houve uma pulverização, né, do crime organizado, país afora. Né? A questão do Ceará, eu não tenho elementos para dizer efetivamente por quê. Mas é uma situação diferenciada. Mas é uma situação diferenciada, não tenha dúvida. Né? Inclusive, o secretário de Segurança lá é um colega nosso, delegado de Polícia Federal, o doutor André Costa, que tem feito um trabalho hercúleo. Né? A gente conversa por telefone, manda e-mail, e diz, rapaz, aqui a gente teve que montar uma estrutura, remontar muita coisa, trabalhar com inteligência. Né? E não tenha dúvida que grande parte desses, vamos chamar, contra-ataques do crime organizado decorre da maior organização do Estado no efetivo combate, né? Tirando privilégios em presídio, fazendo revistas, telefones celulares, né? Responsabilizando o preso disciplinarmente, né? Quando ele comete alguma irregularidade administrativa ou criminal. Então, não tenha dúvida que grande parte desse ataque feito pelo crime organizado à comunidade decorre do endurecimento. Ainda está vendo, né? Aqui lá, é um ônibus queimado, é uma explosão na base de um viaduto, é um homicídio, é muita alteração para lá. Aí por isso que é importante a gente falar da necessidade de uma discussão apartidarizada, né, do que pertence à segurança pública e o combate ao crime organizado no Brasil. Né? Essa discussão precisa ser completamente apartidarizada. O ministro Moro agora lançou um caderno de... Exatamente. E aí você já tem uma discussão do pessoal mais à esquerda dizendo está instituída agora a licença para matar. O policial tem licença para matar. Ora, o policial que, por acaso, numa situação de confronto mata, ele está coberto por duas excludentes da licitude. A legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Duas. Né? O que se colocou no projeto de lei foi a questão da legítima defesa policial, né? E a possibilidade de uma redução de pena no caso de uma emoção, violenta emoção. O texto fala nesses elementos subjetivos de emoção. Mas, assim, eu acho que a gente precisa discutir. Essa iniciativa do ministro Moro, para mim, na minha ótica, como professor e como delegado de Polícia Federal, e a própria Associação dos Delegados emitiu uma nota parabenizando, é a maior iniciativa de discussão de segurança pública no Brasil nos últimos 40 anos. Não tenha dúvida disso. A gente precisa discutir. E não há nada melhor, e não há foro melhor para se discutir isso do que a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Paulinho, antes que eu perca a linha de raciocínio, o Brasil tem condições de construir... Deixa eu colocar para você. O Brasil, o que eu vejo o Brasil, um país grandioso. Apesar de todas as imperfeições, eu vejo como um país muito forte. O Brasil, a União tem condições de construir 5 presídios decentes, não, em cada região. Região Nós já norte temos, acho que 6 presídios federais, né? Temos Mossoró, Porto Velho, Campo Grande... Faltando os outros 3 agora, acho que São Paulo... A Catanduva tem outro. E Paraná, né? São 5 presídios federais. Há necessidade de investimento, né? Isso é recente, né? Um país com presídios federais. Mas as unidades penitenciárias estaduais, né? Para onde vão, né? 99% dos detentos do Brasil, precisam ter requisitos mínimos de segurança. A gente viu agora, antes que ano passado, no Rio Grande do Norte, né? Os presos destruíram um muro que separava as duas facções criminosas
e passaram a se degladiar Foi um Deus nos acuda. dentro das instalações da Foi um penitenciária. Deus nos acuda, cabeças rolaram. Exatamente, literalmente. Né? Cabeças Literalmente. rolaram. Então, assim, o Estado precisa entender esse fenômeno, né? Precisa entender esse fenômeno, precisa avaliar de forma mais objetiva. E aí eu me valho naturalmente da teoria do Gunther Jacobs, porque eu não posso imaginar que o Estado não tem inimigo. Né? Lógico que um cidadão como esse não é sujeito de direitos e garantias, tal qual um cidadão cumpridor das suas normas, ele não pode ser tratado da mesma forma. Essa discussão, você vai discutir isso, por exemplo, no meio acadêmico, a turma fica empolvorosa. Não, mas veja bem, as declarações do direito do homem de 1948, eu disse, olha, ele não perdeu a condição dele de humanidade, mas o Estado precisa ter remédios e precisa ter força, né? Dentro daquela ideia do Estado Leviatã, né? Você lembra que houve uma época, houve uma época que se dizia de forma reiterada que a falta de oportunidades para o indivíduo fazia com que ele fosse para o delito. Mas eu conhecia na minha vida centenas de pessoas bastante modestas que nunca delinquiram, né? Alguns conseguiram até uma boa condição de vida e tal. Isso é balela, né? O indivíduo, eu vou para o crime porque eu sou pobrezinho, né? eu sou pobre, eu sou muito pobrezinho, aí vou matar, vou roubar. Não, se todo cidadão de baixa renda fosse um criminoso, seria um caos. A gente viveria um caos no Brasil, com 40 milhões de miseráveis, né? Nós estamos nesse universo aí no Brasil. Então, Bolívia, definitivamente você entende que existem apenados e apenados. O indivíduo apenado em determinadas circunstâncias, ele não pode ter o mesmo tratamento de um outro apenado em circunstâncias totalmente diferentes. O caso do Marcola, por exemplo. Vários outros exemplos, né? Líderes de facções criminosas que utilizam, né? Inclusive as próprias garantias que têm, né? Infelizmente, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal, por favor, eu sou um entusiasta e um respeitador da advocacia, mas infelizmente, muitos casos com a participação dos próprios advogados. Né? Que passam os recados e que levam... Graças a Deus que é uma minoria. Não, é uma ínfima minoria, né? Uma ínfima minoria, mas você tem a participação. Né? Então, detectou-se, num primeiro momento, que o advogado foi utilizado para aquela finalidade, né? O Estado tem que ter meios de impedir esse contato físico. Não, vai para o parlatório. Você quer conversar com o advogado? Vai conversar com o parlatório. Por que não? Porque você já foi pego mandando recados para o seu grupo, ou então através de uma entrada de um telefone celular. Infelizmente, isso acontece. E qual é o problema de não se utilizar o parlatório de forma generalizada? Qual é o problema? Construir parlatório. Né? Sim. É o mesmo problema dos bloqueadores de celular. Pronto. Que é algo que a gente, né? Mas basta o cara tirar o lugar inimaginável. De carregar. Eu vi outro dia uma opinião engenhosa. Em vez de colocar bloqueadores, vamos tirar as tomadas, né? Tira as tomadas, pô. Mas aí você vai ter como carregar, não é? Porque você tem, infelizmente, outra grande parcela dessa problema do crime organizado dos presídios, decorre também da corrupção de servidores públicos, né? Que trabalham diretamente, são mal remunerados. Aí é problema. São mal remunerados. Muitos deles não são nem concursados, são contratados. Você imagina, você for contratado da sua CTPS, você vai trabalhar num presídio com faccionados de organização criminosa. Às vezes você está agindo até com receio de sofrer uma reprimenda, porque o camarada está lá, o líder da facção está ali, diz, olha, carrega esse celular para mim aí. Aí você diz, não vou fazer não. Pronto, você ganhou um inimigo que tem ramificações aqui fora. Né? Então, existe esse estado, né, de medo, né? E esse estado, como diz o ministro Barroso, esse estado de coisas inconstitucional, precisa ser debelado. E o Estado tem forças para isso. Mas a má remuneração por si só não justifica a corrupção. Não justifica, mas é um elemento complicador, né? Porque você imagina, o cidadão está lá trabalhando todo dia, de 8 às 12, 14 às 18, turnos de madrugada, né? E aí recebe uma proposta para receber 5 vezes o salário dele por mês para deixar entrar um telefone celular. Né? Então, é claro que não é a desculpa, mas você tem. Essa é a grande problemática também do tráfico de drogas, né? Nas comunidades. Né? Por que aqueles camaradas viram
os heróis, né? Você tem essa ideia do homem, né? Daquela figura do traficante cheio de ouro, com um fuzil na mão. Qual é o jovem que não quer? Se ele não tiver um exemplo em casa, que infelizmente acontece, né? Infelizmente acontece, com as famílias cada vez menos presentes, né? Você não tem escola, né? Porque não tem escola, porque a escola não funciona direito, e também porque quando vem algum dinheiro, o prefeito, né, do município desvia. A gente, aqui no estado de Alagoas, nos últimos anos, já fez mais de 50 operações de desvio de dinheiro público de Fundeb, um fundo, né, na verba federal destinada à educação básica, né? Muitas famílias no interior do estado, isso não é uma particularidade do estado de Alagoas, no Brasil todo, muitas famílias mandam os filhos da escola para eles se alimentarem. É verdade. Né? E esse dinheiro de merenda escolar é desviado pelo prefeito para comprar uísque, até ração de cachorro. Fizemos uma operação aqui, acho que em 2005, salvo engano, que foi a Operação Mascote, porque foi detectado que o dinheiro da merenda escolar era destinado para comprar ração de cachorro e uísque. Aí fizemos massa de mascote e o Scott. Ficou Operação Mascote. Meu caro Paulinho, vamos fazer um intervalo muito breve e voltamos a conversar. E voltamos a tratar, tem outros assuntos aqui a tratar contigo. Estamos às ordens. Meus caros telespectadores, muito obrigado por essa honrosa audiência e voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificado pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos retornando aqui, conversando com o Dr. Políbio Brandão, um delegado da Polícia Federal, um delegado operoso e de um preparo intelectual que a gente chama de proficiente. Eu gosto muito dessa palavra, proficiente, e tem sempre boas ideias para expor aqui para todos nós. Meu caro Políbio, eu queria iniciar te perguntando, o ministro Sérgio Moro, você tem alguma análise crítica a fazer sobre ele, sobre o trabalho dele nesse começo de gestão? Você teria alguma coisa para nos dizer? Eu tenho a parabenizar o ministro pela coragem, né? Já nos primeiros dias do governo, apresentar um projeto de lei daquele tamanho, que altera a lei da execução penal, o Código Penal, o Código de Processo, lei do crime organizado, entendendo que há uma simbiose, né, entre o crime violento, o crime organizado, o tráfico de entorpecentes. Existe um ciclo vicioso com o objetivo... Ele é um estudioso disso aí. Ele é um estudioso, é um doutor em Direito, né? Doutor em Direito. E é o ministro da Justiça hoje, né? Um quadro técnico incontestável. E tem esse desafio agora, querendo ou não, é um desafio na seara política, né? Afinal de contas, apesar de ser um quadro técnico, ele vai ter que lidar com questões políticas, né? E é importante ter, naturalmente, o arcabouço técnico, né?
mas você tem que ter uma desenvoltura política, e eu acho que esse vai ser o grande O desafio do ministro. ele editou o que a gente pode chamar de um pacote. É um pacote. Né? Um caderno de medidas que, como você falou, com repercussão no processo penal, no direito penal, na execução penal, etc, etc, etc. Você acha que isso passa fácil pelo Congresso? Não, vai ter uma discussão, já está tendo, né? Eu acho que o foro de discussão é no Congresso, né? A gente precisa discutir. Ou você acha que vai haver? Porque... Vai haver resistência, não tenho dúvida, por conta da partidarização da discussão. É isso onde eu queria chegar. Ora, se o ministro propõe medidas que vão ao encontro dos mais elevados interesses da sociedade, será que vai haver gente que vai se insurgir contra isso? Não tenha dúvida, porque infelizmente o debate ele é muito contaminado pela partidarização, né? Então, a ideia é que não fosse, logicamente, porque é como eu sempre falo, a insegurança pública ela atinge tanto quem está à esquerda, quanto quem está à direita e quanto quem está no centro. Né? Todos são afetados pelos índices de violência, todos são afetados e principalmente as populações de baixa renda, os mais pobres, né? Os negros. Você já teve contato com as medidas? Já tive. São boas? Eu aprovei todas, inclusive a associação fez uma nota pública, né? Foi publicada no nosso site da DPF, parabenizando o ministro pelas medidas. São várias, são inúmeras, né? Tem alteração da lei do crime organizado, colocando os crimes violentos como um dos incisos do crime organizado, né? Da lei 12.850 de 2013, alterações no Código Penal, na execução penal. O próprio homicídio, ele mexe, né? No próprio homicídio. Exatamente. Aqueles crimes chamados de violentos contra a vida, né? Que eles são chamados homicídios qualificados. Vai ter uma discussão muito boa. O que a gente espera, né? É que a discussão seja no critério técnico, né? Técnico-jurídico. Vamos discutir não partidarização. Porque o meu partido é oposição ao governo, eu tenho que votar contra. Quer dizer, isso é um desserviço ao país. Nós temos, ano passado, 2018, aproximadamente 70 mil pessoas, quase 68 mil pessoas foram mortas por arma de fogo no Brasil, mortes violentas, né? Quanto? 67, quase 68 mil. Eu vou te dar número assustador. Eu vou lhe dar um número. Isso no espaço de quanto tempo? Em um ano, em 2018. Em um ano, pronto. Os Estados Unidos da América perderam na guerra do Vietnã 50 mil soldados. Nós temos números estarrecedores de violência, né? Números maiores do que a guerra civil da Síria, que é um país que está em guerra civil. Pelo amor de Deus. E a gente está, parece que entorpecido. Né? Perdemos amigos, né? Todos que você conversa já perdeu alguém por uma morte violenta, né? Ou conhece alguém que já perdeu um ente querido. Então a gente vive entorpecido. Né? E aí quando vai se querer discutir, não uma forma de recrudescer o combate, você não tem como chegar num líder de facção criminosa e dizer: meu querido, por favor, não delinqua mais. O senhor explodiu o viaduto, isso não se faz. O senhor vai apelar para uma consciência de um camarada dele. Você não tem como. Né? Então o Estado precisa ser forte. O Estado se enfraqueceu nos últimos anos. Né? O Estado tornou-se um Estado todo, tolerante. Né? Muito tolerante. Eu não prego aqui intolerância, nem execução né, malfeitores ou delinquentes, né? Acho que nós evoluímos no devido processo legal. Mas você prega um enfrentamento mais rigoroso. Mas você precisa ter, senão já perdemos a guerra. Já perdemos. E outra coisa, se o delinquente desconfia, aliás, Viveiros de Castro, já disse isso aqui, Viveiros de Castro, um desembargador no final do século XIX, começo do século XX, ele dizia, uma frase que eu considero muito interessante: não há maior incentivo para a criminalidade do que a simples expectativa de não se ver punido. Então, o simples fato do indivíduo desconfiar de que a sua punição vai vir a muito custo, ele já tem um incentivo para a delinquência. E você tem um efeito também, né, sociológico, vamos analisar assim, da delinquência, vamos chamar da delinquência comum. O mau exemplo dado pela chamada delinquência especial, né, são os crimes do colarinho branco, esses desvios de verba pública que eu falei antes, né, dos prefeitos, a própria Operação Lava Jato, né, quando você vê bilhões de reais, aproximadamente 42 bilhões de reais
desviados de uma empresa estatal, né, para a corrupção, dinheiro destinado à corrupção, comprovadamente destinado à corrupção. Né? Você tem essa macro, né, criminalidade, a criminalidade do colarinho branco, causa um efeito muito nocivo na comunidade. Né? A comunidade entende que vale a pena delinquir. Não, está tudo bem. Né? Porém, numa outra vertente, especificamente com relação ao decreto 9.685/19, coisa fresquinha agora, eu começo te perguntando, ter uma arma é um direito? Você acha que é um direito do cidadão? Não tenho dúvida. E isso foi objeto de referendo popular, né? Em 2005. Né? O Estatuto promoveu uma discussão em 2003. Em 2005, a população, no referendo, votou favorável ao comércio de armas no Brasil. Então, ter a arma de fogo é um direito, não tenha dúvida disso. Lógico que você precisa obedecer aos requisitos legais. Né? A lei estabelece requisitos objetivos, um deles, você brilhantemente já falou aqui, tem que ter mais de 25 anos, não pode ter, responder a inquérito nem processo crime, né? Ou seja, certidões negativas que respondem a processo inquérito policial, ocupação lícita, comprovada, né? Residência fixa, capacidade psicológica e a capacidade de aptidão técnica para o tiro. Eu aproveito para te perguntar, vai voltar a esse assunto ainda. O indivíduo que, numa fatalidade, atropelou uma pessoa e está sendo processado por lesão corporal culposa, ele tem lá um inquérito policial, ele pode... Pode, porque a violência foi no resultado, não foi na conduta, né? A conduta não foi violenta, a conduta foi imprudente ou negligente, né? A violência é no resultado. Então, você fala, só quem é alvo de procedimento requisitorial por dolo... Dolosos, exatamente. É esse que não tem acesso, né? Exatamente. Mas continua o seu raciocínio anterior. Então, você tem requisitos objetivos, né? O que o decreto 9.000 fez, 9.600 e alguma coisa, o número não me lembro agora, 9.685, né? 85. Isso. O que o decreto fez foi objetivar o único critério subjetivo que havia na aquisição da posse de arma, na aquisição da arma de fogo, ou seja, na posse de arma, que era a efetiva necessidade. Né? Então, o decreto trouxe diversos critérios objetivos, onde ele disse, olha, onde houver essas situações de fato, está comprovada a efetiva necessidade. Um deles é se o Estado tiver um índice de homicídios com mais de 10 por 100 mil habitantes. 100 mil, né? Isso é então alcança todo mundo. O Brasil inteiro tem, acho que um dos menores é o Estado de São Paulo, que tem acho que 10,8. Então todos os estados do país estão incluídos na efetiva necessidade. Né? Eu lhe digo, como fui chefe dessa delegacia por mais de 2 anos, quase 3 anos, aqui em Alagoas a gente adotava o critério da razoabilidade. Né? Eu interpretava a norma como ela deveria ser interpretada, ou seja, o comércio de arma de fogo no Brasil é permitido, o cidadão apresentou os requisitos objetivos, né? Fez uma justificativa lá, informando, olha, eu resido num local, ermo, tal, eu preciso da arma de fogo. Não havia indeferimento de aquisição aqui, a não ser que ele não cumprisse o requisito. Tem um registro policial, um episódio de violência doméstica, isso aí a gente tinha um cuidado extremo, inclusive tínhamos uma ligação direta com o juizado da violência contra a mulher, né? O doutor Paulo Zacarias era o magistrado, não sei se ainda é. Grande magistrado. Grande juiz, foi meu professor também, assim como foi o senhor. Nosso Paulo Zacarias. Professor de IED, Introdução ao Estudo do Direito. E tínhamos um link, né? Vamos usar a palavra da moda. Ele foi alvo de sequestro há uns anos atrás. Então, quando havia qualquer informação, né? Primeira coisa, manda um ofício à Polícia Federal, se havia alguma arma de fogo registrada no nome daquele cidadão, né? Imediatamente nós encaminhávamos para o magistrado e ele, né, cautelarmente já determinava a suspensão e às vezes até o cancelamento do registro da arma de fogo. Ô, Bolívar, eu estava vendo aqui o artigo 12, parágrafo 1º, diz assim, presume-se
verdadeira, né? O presumo verdadeiros fatos e as circunstâncias afirmadas na declaração da necessidade. Há uma presunção relativa, claro. Presunção relativa, lógico. A própria autoridade policial, ela pode diligenciar se... Que já havia. Né? O que o decreto fez foi normatizar um procedimento que já existia na Polícia Federal. Né? O camarada, o presumo verdadeiro que ele está dizendo ali que precisa de uma arma de fogo para defender sua família, mora numa chácara. O que o decreto aumentou, né, ampliou para 4 armas. Nós estamos agora para expedir uma instrução normativa, né, alterar a instrução normativa que está em vigor, para a gente minudenciar essa questão das 4 armas. Porque aí a efetiva necessidade pode cair por terra. Né? No sentido de que, por exemplo, você ter uma arma de fogo que não se adapta ao local onde ela esteja armazenada, na posse. Né? Por exemplo, você tem uma espingarda 12 e mora na Ponta Verde, num quarto e sala, num estúdio na Ponta Verde. Eu não concebo a efetiva necessidade. Agora, você mora numa chácara, você mora numa casa que seja, e você quer comprar uma espingarda 12, né? Tudo bem. Então, na realidade, o decreto estendeu para 4 armas, né? Mas a instrução normativa vai minudenciar isso aqui, naturalmente não retirando o direito que foi estabelecido no decreto, mas efetivamente identificar essas hipóteses da efetiva necessidade. Né? Além, por exemplo, o cidadão mora na zona rural, né? Essa é uma outra discussão, que inclusive era uma discussão que estava à direita e à esquerda no pleito passado. Né? Uma das pessoas que defendia porte de arma para produtores rurais era a senadora Cátia Abreu, que foi candidata a vice-presidente do candidato Ciro Gomes, que era um candidato que estava à esquerda. Né? E ela defendia isso textualmente. Ela é do Mato Grosso, a família, né? Tem propriedades rurais e tal, então ela, como ninguém, percebe essa situação de vulnerabilidade, né, do produtor rural. Então existe essa discussão, mas eu acho que o decreto veio para normatizar, primeiro, como você mesmo disse, uma objetivização de uma proposta na campanha, né? Isso. Na campanha, o presidente foi claro em dizer que faria algo nesse sentido. E segundo, diminuir a discricionariedade. A discricionariedade ainda existe, né? A discricionariedade ainda existe, mas ela foi bastante diminuída com essa objetificação do critério da efetiva necessidade. Por exemplo, comércio de armas, como é que você acha que vai ficar? Continua mesmo, fiscalizado pelo Exército, pela Polícia Federal. Não, mas eu digo o seguinte, você acha que nós temos hoje a Taurus no Brasil. Então, nós sabemos que existem inúmeras indústrias aí fora fabricando armas excelentes. Por exemplo, a Glock. Né? Como é que você acha que vai ficar esse mercado de armas? Olha, eu acho que a gente tem uma outra discussão, né, muito grande no que pertine a esse monopólio, vamos chamar assim, né, da Forjas Taurus no Brasil. Né? Existe uma discussão. O próprio presidente, em entrevista, né, o presidente Bolsonaro, em entrevista, disse que iria abrir o mercado para armas importadas, como existe com carros. Né? Hoje você quer comprar um carro alemão, você compra um chinês, um japonês, um americano, né? E tem essa possibilidade também com as armas de fogo. Hoje existe, né, o cidadão não pode importar, né, a não ser que ele seja, por exemplo, atirador. Né, com um CR de atirador registrado no Exército, né? Existe uma proibição para o cidadão comum importar uma arma de fogo. Ele pode comprar uma arma importada que já esteja no mercado. Ele, né, pode doar? Pode doar. Você não acha que isso aí é uma via de desvio, não? Pode doar. Mas quem dá autorização para a importação é o Exército. Certo. Né? O atirador. Uma vez ele tendo importado, ele pode doar essa arma. Pode. Mas aí ele não vai conseguir outra, até porque o trâmite não é tão fácil. Né? E há um limite também? Para o atirador, aí depende do ranking e do número de anos. Atiradores com 30 armas. Tem, pode ter. Porque aí você pode ser atirador e pode ser colecionador também. Você pode ter o CAC como atirador e também como colecionador. Você acha que esse mercado de armas importadas, ou você acha que a chegada de uma nova fábrica ou novas fábricas ao Brasil, você acha que demanda quanto tempo? Você tem uma ideia?
Olha, esse mecanismo do mercado, o mercado ele se autorregula e se auto-organiza, né? A preferência por armas importadas já é algo que não é recente, né? Por exemplo, a Polícia Federal hoje tem as suas armas funcionais todas, né? As armas curtas, né? São pistolas Glock, né? 9mm, que foram importadas da Áustria, né? A fábrica da Glock fica na Áustria. Existem outras forças policiais também buscando, né, o melhor equipamento, melhor equipar a sua polícia, né? Os nossos fuzis são da HK, né? Os novos fuzis comprados, né? O fuzil também não tem prazo de validade, né? Nós temos na Polícia Federal pelo menos servidores que fazem essa manutenção da arma de fogo. Então, uma arma de fogo que duraria 10 anos, na Polícia Federal dura o dobro. Porque nós temos colegas que são devotados e gostam, né, do trato com arma de fogo, os fuzis. Você vai pegar um fuzil para uma operação, o fuzil parece que você foi... Só uma informação, a Argentina fabrica uma pistola muito boa, né? É. A Argentina, você lembra o nome? Esqueci o nome da marca. Mas ela fabrica uma pistola boa também, né? Nós temos vários. Você tem aquela israelense, Jericó, né, que o pessoal fala muito boa também. Muito boa. A CZ, que é da República Tcheca, né? Tem muita coisa boa para chegar ao nosso país. Tem, não tenha dúvida. Agora, o que a gente precisa desmistificar, e é interessante que faz, porque essa discussão do decreto permeou muito também a partidarização, é dizer que agora vai todo mundo, discussão de bar, o taxista, o motorista de ônibus, vai todo mundo atirar, a mulher em casa vai morrer. Pois é. Quer dizer, eu vi jornalista credenciado, jornalista de boa cepa, dizer que, eita, agora vai haver um aumento de criminalidade com relação à mulher dentro de casa. Pelo amor de Deus. Eu acho que você precisando comprovar os elementos objetivos, eu não posso partir do princípio que aquele cidadão ali... Porque se ele quiser comprar uma arma e se ele for um delinquente, ele vai na Feira do Rato, na antiga Feira do Passarinho. Mas ele quer uma arma de fogo. Ele vai na Feira do Passarinho e ele compra uma arma de fogo. Vai na Feira do Troca. E a questão de menor em casa, menor... Isso o decreto determina que tenha um compartimento, né, fechado, mas também vai ser uma declaração. A Polícia Federal não vai fiscalizar o apartamento do cidadão. Mas poderá fiscalizar. Pode fiscalizar, mas não, efetivamente não vai. Não vai ter Ele vai ter, é uma responsabilidade dele, né? Por exemplo, eu tenho muitas armas, tenho filhos pequenos, uma filha pequena, e eu tenho um cofre em casa. Né? Eu tenho um cofre em casa. Minha arma, quando não está comigo, está no cofre. Então, esse cuidado que quem quer ter arma de fogo não é um brinquedo, é algo que precisa ser usado. Tanto é que precisa ter a condição técnica, né? O técnico e o psicológico também, né? Uma avaliação psicológica, né? Você ter. E na avaliação técnica, o que é que se faz na avaliação técnica, né? Nós acabamos de credenciar ano passado aqui em Alagoas 17 instrutores de armamento e tiro, né? Que eles têm esse munus, né? Certo. Público, que é delegado pela Polícia Federal, vamos dizer assim, na instrução do armamento e tiro. Então, hoje, o preparo, né, foram mais de 60 candidatos, apenas 17 conseguiram aprovação. Porque a gente exige não apenas o preparo técnico, no sentido de conhecer as peças da arma, ou como funciona a percussão, se é o percutor, o martelo, não somente isso, mas como lidar com arma de fogo numa situação, por exemplo, em que você está em casa e ouvir um barulho. Né? Como guardar a arma de fogo, como acondicionar munições, como fazer. Tem camarada que coloca a munição no escuro, dentro de uma gaveta. Quer dizer, você precisa ter toda uma relação de conforto com aquele aparelho, né? Porque você precisa estar à vontade para utilizá-lo, se for o caso. Uma outra coisa, meu caro Políbio, é que não é todo mundo, não vai ser todo mundo, não será todos os interessados que vão poder comprar uma arma. E o nosso grande problema não são as armas legais. Muito embora algumas ONGs digam, não, o problema do Brasil são as armas legais, são as armas roubadas de vigilantes. O nosso grande problema está no combate ao tráfico de armas de fogo. Né? Nós temos uma fronteira seca. Isso. Que você pode passar a hora que for, né?
Nós não temos um efetivo, a Polícia Federal, a gente sempre vem falando isso, e parece que, né, eu fico repetindo uma nota só, mas o efetivo da Polícia Federal hoje, de pouco mais de 10.500 homens, não tem condições de fazer o patrulhamento das fronteiras do Brasil. Infelizmente, nós estamos sofrendo uma carência de efetivo, sofremos por anos seguidos contingenciamento de orçamento, né? Um efetivo pequeno, né? Às vésperas de uma reforma da Previdência, quando quem tem o policial que já tem um tempo de serviço, que já está no abono, vai dizer assim, não vou, porque essa discussão sobre direito adquirido no Brasil é muito maluca, né? De repente, o Supremo diz que eu não tenho direito adquirido porque eu permaneci e eu vou ter que ficar mais 10 anos. Né? Então, muita gente vai se aposentar, ou seja, esse quadro vai piorar e a gente não tem essa reposição. Então, esse é o grande problema. Né? Polícia Rodoviária Federal também, que é nossa parceira, atuando no patrulhamento das rodovias federais, né? Você vê também o efetivo, você passa nos postos da PRF e você encontra um policial. Ô, Paulinho, e essa questão da verificação, eu vou chamar de concessão para o indivíduo aqui, ter aquisição para uma arma, isso vai ficar só com a Polícia Federal ou já existe algum movimento aí para a Polícia Judiciária, para outros órgãos? Isso era até 2003, né, antes da criação do SINARME, era atribuição da Secretaria de Segurança Pública. Né? Entendeu-se em 2003 da Polícia Federal controlar tanto o comércio como através do SINARME. Eu acho muito difícil que essa atribuição saia da Polícia Federal. Muito difícil. Né? Mas vocês vão poder fazer convênio com Polícia Civil? Isso vai ficar, por exemplo, na esfera de atuação federal? Eu acho muito difícil. Vai ficar com a Polícia Federal, até porque, por conta da capilaridade, né, da própria Polícia Federal, o prestígio da Polícia Federal e a importância dessas informações. Né? É muito importante. Nós temos convênios com as polícias civis dos estados para consulta ao sistema, né? Mas não para inserção e retirada de armas de fogo. Aumentou a procura? Olha, ano passado, né, eu fiquei até janeiro agora, né, 3 anos na delegacia. Ano passado aqui em Alagoas, no Brasil, a Polícia Federal identificou um aumento de cerca de 7%. Eu digo já agora com a edição do decreto? Não, agora a gente não tem ainda nada planilhado, nada planilhado. Mas mesmo sem o decreto, em 2018, houve um aumento de 6,84% no número de armas de fogo comercializadas no Brasil. Né? Isso é um número razoável. Né? Razoável. Agora, não há como a gente imaginar esse crescimento com a relação com o crescimento do número de homicídios. Né? Isso absolutamente nada a ver. Né? Muitas dessas armas, sequer o camarada faz alguns disparos. A gente, inclusive, orienta, né, o pessoal que tem arma de fogo, procure os instrutores, porque aquele equipamento ali precisa, além de uma manutenção adequada, né, para funcionar regularmente, você precisa, né, estar exercitando e fazendo o seu treinamento adequado para quando precisar da arma de fogo, poder usá-la a contento. Né? Armas, porque teve um aumento, acho que em 2003, corrija, em que você tinha arma em casa, você podia levar à Polícia Federal e legalizava a arma. Isso foi feito um período de... Existe ainda armas. Eu tenho um amigo que ele tem um revólver Smith Wesson que foi do pai dele. Naquela época, o pai dele não se importou, faleceu. Ele pode levar... Você acha que vai Ele haver poderia ter feito isso dentro daquele período que foi estabelecido no próprio Estatuto de Desarmamento, né? Que foi prorrogado diversas vezes pelo ex-presidente Lula, inclusive, né? Para a entrega da arma na campanha ou o registro da arma de fogo. Não foi ele, foi o pai dele. Contanto que não tivesse, né, vinculação a nenhum episódio criminoso. E se estuda hoje, isso eu vi uma entrevista do ministro da Casa Civil, o ministro Onyx, dizendo que o governo federal está estudando abrir um novo prazo, né, para o registro dessas armas de fogo ou entregas na campanha do desarmamento, né, inclusive até com um aumento do valor, até para atrair um pouco mais, porque, por exemplo, hoje uma pistola
vale R$300. A pistola não vale R$300 no mercado, né? Se você for entregar na campanha, você vai receber 300. Então, existe um estudo já nesse sentido, pelo menos eu vi uma entrevista do ministro da Casa Civil, informando que pode ser, não é nada garantido ainda, que haja um novo período para o registro dessas armas de fogo, que não tem registro, né? Para que elas possam ser registradas, naturalmente obedecendo todos os critérios da lei e do decreto, né? E da própria IN da Polícia Federal, bem como a campanha do desarmamento, uma nova roupagem, né? Para aquela pessoa que queira entregar a sua arma de fogo. Muito bem. Políbio, nós lamentavelmente vamos ter que encerrar. Já recebi o sinal de que o nosso tempo está se exaurindo, mas eu queria deixá-lo ainda à vontade para uma última consideração ou uma mensagem que você queira fazer aos nossos telespectadores. Por favor. Quero novamente agradecer o convite, né? O agradecimento é nosso. Eu que agradeço, né? Em meu nome pessoal, né? Ter o prazer de estar novamente com você, que é um grande amigo já de longas datas. E em nome da Associação dos Delegados de Polícia Federal também, agradecer o espaço. A gente sempre, esse tema é muito caro para nós, né? Como eu disse no início, falar sobre segurança pública, desmistificar certos, né? Certos conceitos que são apregoados e ficam se repetindo, e a gente não consegue ter uma conceituação crítica sobre o assunto. Então, estamos à disposição para o que precisar. Eu queria deixar aqui, se possível, o meu Instagram, a gente conversa lá sobre segurança pública. Pode, por favor. Sobre concursos públicos também. Eu também dou as minhas pedaladas. Pode dizer o Instagram. No canto, é @Prof. Políbio Rocha. Políbio com POLYBIO. Quem quiser seguir a gente lá, a gente fala de concurso público, fala de segurança pública. Sempre temas elevados. E fala também de música, porque eu também tenho um projeto musical. Então, a gente fala de muita coisa lá. Cabe CSA, CRB lá? Cabe não, né, Políbio? Às vezes, mas mais CRB, né? Mais CRB. Políbio, transmita um abraço ao nosso superintendente, o Rolando. Transmita um abraço fraterno. Depois eu vou conversar com ele para ele vir aqui bater um papo. E a você eu quero agradecer, sempre desejando ao ilustre amigo muito sucesso, paz e tranquilidade nessa dinâmica da vida. E lembre-se que essa casa aqui e esse programa, ele vai sempre estar com as portas abertas para você e para a associação. Nós que agradecemos. Obrigado. Meus caros telespectadores, muito obrigado por essa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.